Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Vale, né? Esse deu trabalho para a gente na live de quarta, né? Porque estava programado para eu comentar sobre a Vale na quarta-feira, mas infelizmente o resultado foi sair só às 11 horas da noite, né? Então, ontem eu até fiquei olhando que horas ia sair o resultado do dia. 8 horas da noite já tinha saído tudo, né? Mas enfim, acontece. Então, né, deixei de promessa, vamos cumpri-la hoje. A gente vê o resultado da Vale no vídeo de sexta, assim, né? Com calma, tá? Sim, sinceramente, né? Depois de um tempo, que eu já tô fazendo isso aqui faz anos, 5 anos, mais, né? Esse ano vai fazer 6 anos, é isso? No canal? Coisa assim. A gente tenta evoluir, né? Parar de fazer a mesma coisa. Porque, por exemplo, uma empresa como a Vale, empresa pra você ficar olhando sempre. Ou melhor, ela não precisa que você fique acompanhando cada resultado trimestral, como é que veio as receitas, como é que veio os custos, vendas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o negócio da Vale ele é muito de longo prazo, então ela tem lá uma produção, principalmente de minério de ferro, né? Todo mundo já está cansado de saber do business da Vale. E, cara, é aquilo. Vai variar o resultado no trimestre, o que mais varia é em relação ao preço do minério. Aí, de repente, tem um trimestre ali que vendeu um pouco menos, né? Uma questão lá, chuva, estoque, mas não tem segredo essa operação ali. O resultado, a DRE da Vale tem muito pouco informação útil. A gente já vai ver esse trimestre um pouquinho mais baixo, vendeu um volume um pouco menor, a preços um pouco mais baixos. Mas é isso, pessoal. Não, esse resultado aqui é não recorrente, tá? A gente já vai ver também. Então, não foi assim tão ruim, né? Não foi. Não caiu tanto. O EBITDA ajustado veio um pouquinho abaixo, mas não caiu tanto. Só que aqui, enfim, não interessa muito pra gente. O grande ponto de Vale é olhar o negócio, o que eles estão pensando de investimentos para o futuro, os planos. Isso vai se refletir em reforçar as vantagens competitivas da empresa, né, de custo, de escala. Isso que é isso que é importante de acompanhar da Vale, porque o resultado ali no trimestre a trimestre vai depender principalmente do preço do minério, aquele gráfico que eu sempre mostro para vocês. Né? Nem vou abrir hoje porque vocês estão cansados de ver, né, que ele está estabilizado num valor alto agora, né? Chegou a passar de US$ 200 lá, tonelada lá no minério e tal. Depois caiu, mas caiu ainda perto de um patamar de 100, que ainda é muito rentável para Vale. Então, esse acompanhamento tri a tri, ou mês a mês, dia a dia na cotação da Vale, ele é absolutamente irrelevante para quem investe por longo prazo. E você vê que o mercado não sai disso, né? Fica lá. Nesse trimestre eu nem vi as notícias, mas deve ser, Vale teve resultado pior e tal, talvez pelo não recorrente. Aí no outro, Vale cresce o resultado, cara, absolutamente tudo isso é irrelevante. Né? O importante é acompanhar essas questões de longo prazo, já que o curto prazo dela vai ser uma mera função da flutuação do preço, que, né, flutua aí, variado um monte de coisa. E, enfim, né, um ou outro detalhezinho, tá certo? Então, depois de anos, né, voltando ao que eu tava falando, anos falando de Vale, chega uma hora que, tipo, né, você não quer mais ficar falando a mesma coisa sempre e tudo mais. Então, eu tento aqui no canal a gente ir evoluindo e mínima, tudo bem, né, o objetivo, ainda mais agora que eu tô no Fundamentei, é a gente fazer o acompanhamento dos resultados da empresa, né, claro, isso não vai mudar, mas minimamente dar uma abordagem diferente, que é isso que eu tô tentando fazer agora, tá? Então, a gente já vai ver aqui que, tipo, né, os pontos chaves, eu até trouxe a apresentação da Vale, do resultado. Cara, a apresentação basicamente não tem número, né? Vai falar das coisas que a gente vai discutir lá e tal, de produção, das barragens, que é importante, né? Redução de custo e acabou, velho. Nem tem DRE, velho, nem tem lucro, não tem a palavra lucro na apresentação da Vale, né? E é mais ou menos por aí. Só que o mercado fica lá falando, lucro, subiu o minério, caiu o minério, vai pagar menos dividendo, vai pagar menos dividendo. Então, isso é fundamental para você que pensa ou não investir na Vale e tal, como investidor de longo prazo, né, individual, pessoa física como a gente. É isso, você tem que abstrair desse, né, dia a dia que se fala da Vale, mês a mês, trimestre a trimestre, que isso absolutamente não faz diferença pra gente. Falar, mas tá falando que o resto do mercado é burro e tal. Não, não é que eles sejam. Que eles não entendam isso. É que o jogo deles é outro. Pra eles não tem longo prazo, não tem dessa.
Para eles é o quanto a empresa subiu hoje, quanto subiu amanhã, quanto esse mês fechou positivo, que é o que vai refletir no que eles vendem, no que eles, né, receita de comissão e tal. É o jogo deles, não tá nem certo nem errado, né? Não é ninguém malvado, nem bonzinho, é o business deles, o nosso business é outro. Então, nesse caso, tem que conseguir abstrair isso. E aí, cara, fica muito fácil acompanhar a Vale. Você vai olhar. Esses, como o mais importante pra gente são esses projetos, até a gente já pode ir vendo aqui e tal. Essas reduções de custo, né? Enfim, reduzir o risco lá com a descaracterização das barragens. Cara, isso não acontece em um mês, uma semana, de um trimestre pro outro. Vamos ver no trimestre que vem como é que está a previsão para tudo isso. Cara, vai estar igual. Então, vale uma empresa pra você olhar assim, uma vez por ano. Eu até ia fazer isso ontem, tá? Como teve o lance lá que não rolou na live, eu vi que teve o Vale Investor Day em dezembro, aí teve um anúncio lá do novo Carajás, falei, vou tirar o dia de ontem para olhar a Vale com calma, que é esse acompanhamento. E o próximo eu vou fazer sei lá quando de novo. Acabou que aconteceu outras coisas ali, fui atropelado pelos fatos, não consegui ver tudo que eu queria ontem sobre a Vale, né? Mas é isso que eu queria deixar para vocês, é aprender a identificar o que é importante, né, nas empresas, não é ficar fazendo sempre a mesma coisa. A receita subiu tanto, custo subiu tanto, né? No Morningstar não vai ter atualizado ainda, né? Vai estar o último tri ainda. Lucro foi tanto maior. Não, isso aí é, enfim, então é uma etapa importante para quem está começando, mas a gente já passou, né? A gente está evoluindo. É saber o que tem de mais importante em cada ativo e agir de acordo. Então, no caso da Vale, é isso, né? Vamos ver aqui os pontos chaves, que ela até destaca bem. Eu trouxe o release aqui porque a apresentação é bem curtinha, né? Mas o mais importante é isso, são esses planos, né? Como estão as iniciativas estratégicas de longo prazo. No caso dela específico, como ela está lidando, né, com a questão lá de Mariana, Brumadinho e as outras barragens. Tá? E é mais ou menos por aí. Então você vê que eles mesmos destacam na apresentação já um plano estratégico para daqui 5 anos. Né? Enfim, tudo bem, né? Essas afirmações aqui são todas bem genéricas. Né? Esse slide acho que até tava lá no Validei. Validei é bom, né? Vira uma cacofonia. Né? Mas o Investor Day da Vale. Que como eu falei, não consegui ver em detalhes, mas pelo que eu vi por cima, é interessante, nada espetacular, mas tem as coisas legais, da maneira que eles querem trabalhar lá com os hubs agora, né? Que eles enxergam valor, né, dessa forma, de otimizar mais, né? Para agregar mais valor ali para o produto minério de ferro, expandindo os metais básicos, isso a gente já sabia. Né? Isso 2 anos atrás não teve tanta novidade. Né? Talvez agora que eles fizeram esse anúncio do novo Carajás, também não tem nada de muito concreto. Né? De estimular mais produção de cobre. Eles deram um guidance de crescimento de produção de cobre e tal. Não me pareceu nada muito espetacular que vai mudar a Vale, mas enfim, né? Crescimento futuro e tal. Então, o Investor Day sempre é legal ver, mas não pareceu ter nada, né, revolucionário. Mas é interessante ver a maneira como eles querem trabalhar ali, né, principalmente com o minério ali nos hubs, fazendo ali a redução direta, lá, os bloquetes e tal. Então, é legal ver, tá? Mas enfim, outro ponto-chave aqui pra gente ver é a descaracterização de barragem, que segue andando, né? Já tá mais da metade pronto. Um plano lento também, né? Eu, sinceramente, gostaria que, né, pensando como investidor, né, a empresa, se fosse possível, claro, não sei se é tecnicamente possível, mas se fosse possível que a empresa acelerasse isso aqui, porque, né, eu acho que o investidor da Vale só vai dormir tranquilo um dia, a hora que não tiver mais essas barragens a montante, né, que é o exemplo de Brumadinho que deu errado, Mariana, não sei exatamente qual foi o BO lá, mas talvez a mesma coisa. Né? Então, enfim, né? Tá indo, pelo menos, né? Pô, já quantos anos passou de Brumadinho, né? E tá na metade ainda o processo. Que mais estratégico que teve? Eles fecharam aquele acordo definitivo de reparação de Mariana. A gente comentou no vídeo de fatos relevantes da semana, né? Então acompanha aquele vídeo, é importante, tá? Eu vejo que quem assiste gosta muito, o pessoal vê toda semana, né? E muita gente nem vê, nem sabe que tem. Aí fica com umas dúvidas que a gente discute sempre lá. Então assista aqueles vídeos de sábado de fatos relevantes, porque, tipo, os fatos relevantes é um pretexto pra gente discutir vários pontos interessantes, tá? Então, isso aí a gente já
bateu bastante lá, né? Eles anteciparam as renovações de umas concessões de ferrovia, que é importante para a Vale, integração de logística, tem umas atualizações aí de projetos de crescimento. A Vale hoje ela não tem um grande projeto ali no pipeline, a hora que ficar pronto vai dar um salto de produção, como por exemplo a Klabin trabalha, a própria Suzano está fazendo agora, né? O lance deles são vários projetos, não que sejam projetos pequenos, né? Tudo é grande, pensando em Vale, mas que vão agregando um pouquinho, né? O próprio minério de ferro tem uma previsão de crescimento de produção nos próprios anos, né? Mas os outros minerais básicos, né? Cobre, níquel, também, né? Eles fecharam parceria lá com a Anglo American, né? Com outras operações ali, Minas Rio e tal. Então, no geral, né, que eu falei, que a gente tem que olhar o geral da Vale. O geral tá caminhando tudo bem, tem um plano, né, de acelerar investimento nos metais básicos, tem uma projeção de crescimento de minério de ferro, né, nada muito extraordinário, parece, né, em termos de volume, de impacto, mas uma evolução constante para os próximos anos, tá? Então, parece indo tudo bem. Essa parte de risco aqui, né, aquilo que eu falei, eu gostaria que fosse mais rápido isso aqui, não sei nem se é possível, mas enfim, tá indo também, né? Então, o ponto estratégico geral continua tudo tranquilo, né? Produção esse ano, né, voltando a crescer, eles têm uns gargalos, eles estão tirando ainda, umas novas coisas entrando para garantir o crescimento suave dessa produção de minério de ferro nos próximos anos, é bom. Aí eles estão trabalhando em algumas coisinhas, né? Melhorar o mix ali do minério e tal, para ter um prêmio, uma rentabilidade superior e tal, bacana. Isso eles falaram bastante no Vale Day, né? No Vale Investor Day. Né? Nos outros minerais básicos, né? Principalmente cobre e níquel, que a Vale tem também crescimento de produção, e aqui, bom, no níquel não, né? Caiu. Mas eles estão revendo ali as Vazay Bay, Thompson lá e tal, as minas. E aqui talvez esteja, né, o maior potencial de crescimento, pelo menos proporcional, né? Claro que o minério de ferro ainda é o mais importante para a Vale, vai continuar sendo, mas né, proporcionalmente crescer mais produção de cobre e os outros metais, tá? E, enfim, a parte do novo Carajás, lá foi um baita anúncio, pelo que eu vi, não tem nada tão concreto assim, era mais do plano que eles já estavam fazendo. Busca fortalecer lá em Carajás também a produção de outros minérios, né? Isso aqui é bem legal, né? Eles falando em melhoria de competitividade, baixando o custo C1, né? O que é o custo C1? É o custo. Seria basicamente o custo bruto, né? Não é bem o custo bruto, porque tem umas coisas a menos lá, de depreciação e tal. Mas é basicamente o custo para produzir minério de ferro, né? Custa $20 por tonelada para produzir. Hoje o preço está na faixa de 100, só para vocês terem noção. Quão rentável é para a Vale, né, produzir minério de ferro nesses custos, né? E a ideia dele, eles estão entregando, né? E a ideia para o futuro é reduzir isso aqui. Então, isso é muito importante, porque é o que eu sempre falo quando a gente fala de empresa de commodity. Onde está a vantagem competitiva das empresas de commodity? Geralmente está no custo. Porque no preço é basicamente o mesmo preço para todo mundo, né? Tem prêmios e descontos, dependendo da qualidade do produto, mas o grande lance está em você ser eficiente e ter custo de extração de produção menor, dependendo do que for. Então, isso também é interessante para o longo prazo, até porque lá no Investor Day eles falam disso reduzir ainda mais nos anos seguintes, né? Até 2030 lá. Né? Então, isso aqui é bem legal também para Vale, né? Fora dos números, né? Dentro do que eu estava falando, né? Comentando um pouco sobre retorno de capital, a Vale pagou muito dividendo recentemente, recompra dividendo, porque ela gerou muito caixa, principalmente naquele período que, né, o preço do minério bateu os 200, foi insano o resultado da Vale. Né? Foi um absurdo, ela chegou a gerar 100 bi de caixa, 100, eu nem lembro quantos bi, é muito caixa, é muito. Mais de 100 bi, mais de 100 bi de caixa livre, cara. É muito dinheiro, porque a Vale hoje, né, o valor de mercado dela é 200 bi, ela teve um ano que gerou 100 bi de caixa, né? Insano isso aqui. Com o preço do minério lá nas alturas, né? Claro, a 100 ganha menos, mas ganha bastante dinheiro ainda, tá? Então, enfim, Vale continua muito rentável. A gente já vem aí pro resultado para ver os números. E aí ela distribuiu muito dividendo, fez muita recompra. Aí agora o pessoal reclama que ela não tá distribuindo tanto. É claro, não tá entrando tanta grana assim, mas ainda, né, muito saudável a Vale. A Vale depois do S11D, né, ela ficou num patamar muito, o último grande projeto, ela ficou num patamar muito sólido assim
de geração de caixa, né? É aquilo que eu tinha comentado, eles lançaram um projeto novo, Carajás e tal, mas basicamente é, né, dar um apoio ali para todos os projetos que eles têm na região de Carajás, principalmente falando de outros minérios, né, como cobre e tal, né? Então, o minério de ferro é, né, o principal ativo da empresa. Desculpa, minério de ferro é o principal produto da empresa e Carajás é o principal ativo. Né, eu acabei de falar, de S11D e tudo mais. Mas a ideia aqui, né, é desenvolver outros, né, outras meio que projetos Salobo alemão e tal, e aumentar aí a produção, ter um capex aí de 70 bi de reais, bastante coisa, mas você diluindo em 5 anos, né, é mais ou menos o que a empresa investe para, né, aumentar a produção aqui, tanto de ferro quanto dos outros minerais, tá? E é isso. Aí o desempenho financeiro, né? Eles comentam o custo caixa e tal, eles nem falaram de números. A gente já complementa o que precisa ser complementado, né? Mas essa questão da redução do custo caixa é muito bom. Esse custo all-in é quase tipo o break-even, né? Ainda tem umas coisas aqui. O break-even da Vale é um pouquinho mais alto que isso aqui. Fica ali perto de uns 60, mais ou menos. Mas seria o custo, não só o custo caixa, né, para produzir a minério ali na boca, acho que não é na boca da mina, é até o terminal para exportar. Eu acho que o estrada de terra tá no estrada de terra, de ferro tá incluído, não lembro agora, tá? E o all-in, principalmente o que tem aqui é o frete, né? Porque já que o principal cliente da Vale é a China, transportar minério não é barato, né? Meio pesado tal do ferro para você pôr no navio. Né? Então a empresa basicamente ela paga mais para transportar do que para produzir, né? É bizarro isso aí. E aqui tem uns outros custos de operação e tal que não entra também. Então isso aqui é quase o break-even dela. Tá na faixa de 50, 60. Então, como eu falei, o minério tá na faixa de 100. Então a empresa é muito lucrativa, não precisa se preocupar quanto a isso. O dia que o preço do minério de ferro cai para uns 70, 60, aí sim tem que pegar a Vale e reavaliar totalmente, mas ali na faixa de 90 a 100, dá pra ficar tranquilo. Aí falando a mesma coisa pra cobre, níquel e tal. E a única coisa que eles mostram de resultado é uma visão fluxo de caixa, que é ok, né? Tranquilo. Então tem lá um EBITDA transicionando aqui para um FCO, mais ou menos, né? Menos o CAPEX, ainda sobra muito dinheiro, paga a juros da dívida tranquilo, os outros compromissos ainda tem, né? Com descaracterização de barragens e tal. Dá um fluxo de caixa livre aí de 800 milhões de dólares, né? A empresa reporta bastante coisa em dólar. O não recorrente eu já vou falar. Bom, não tem muito segredo também, mas enfim. Eles ainda estão desembolsando. Aqui tem duas coisas, né? Brumadinho e Samarco. Uma coisa é descaracterizar a barragem, né? Aquilo que a gente comentou, e outra é pagar os acordos. Então eles até comentaram no call de resultados, né, que tipo eles tratam esses acordos de Brumadinho, Mariana e tal, eles estão provisionados já, né? Pelo menos ali, a maior parte. E então, como já está provisionado, mas eles têm que pagar, né? Então já transitou pela DRE, o que, né, traduziu em prejuízos lá, né? Principalmente no ano que aconteceu o Brumadinho, e esse ano teve um pouco ali de impacto também. Então já passou esse prejuízo na DRE, mas o dinheiro não foi todo pago. Né? Então vai ter esse desembolso de caixa. E por que, que eles jogam depois aqui do que seria o fluxo de caixa livre? Porque eles consideram isso aí como se fosse. Foi interessante isso no call, né? Uma amortização de uma obrigação a pagar, que é, né, como se fosse uma dívida, né, uma obrigação a pagar. Desses acordos seria você pagar os acordos, amortizar a dívida. E é ok essa visão, tranquilo. Só qual que é o ponto, né? A parte financeira, eles jogaram pra cá, né? Eles colocaram antes do fluxo de caixa livre. Então, assim, eu concordo com essa visão. Vamos tratar o desembolso dos acordos e tal como é uma amortização, uma obrigação a pagar, até porque na dívida expandida deles eles colocam lá suas obrigações, perfeito. Só que aí também não, né? Dizer que o fluxo de caixa livre vem antes disso, não, peraí, também não vai ganhar a gente tão fácil assim, né? Enfim, só para entender o que tá acontecendo aí com os desembolsos de caixa. Então, aqui justamente o que eu falei, né? Eles contam nessa dívida expandida aí de 16 bi de dólares essas obrigações que eles têm a pagar, que teoricamente não é dívida, tá? Contabilmente não é dívida. Eles não precisariam lançar aqui, mas eles colocam aí, beleza, tá? Então está correto aí essa maneira de trabalhar. Enfim, a apresentação é só isso. Tem essa belíssima foto aqui que tem um IP, né? Acho que é um IP.
no meio da floresta lá em Carajás, lindo. Então, assim, essa é a visão geral da Vale, é o importante, não tem nada pra gente se preocupar agora. Acho que o principal ponto é esse dos minerais básicos, acompanhar essa evolução, mas também no minério de ferro, né? Se continua crescendo igual cresceu agora, essas reduções de custo, ver os acordos lá, tá tudo ok, as descaracterizações de barragens, é quanto mais rápido possível. Então, isso para acompanhar a Vale, porque aqui olhando especificamente o resultado, né? Você vai ver que o EBITDA, bom, o lucro mesmo, né, contábil veio um prejuízo por dois não recorrentes, mas mesmo ajustando para não recorrentes, não diz muita coisa pra gente, veio um pouco pior que no último trimestre, porque o preço do minério está um pouco mais baixo, vendeu um volume um pouco menor também, por questões sazonais também, depois volta e vende, tá? Então aqui, enfim, sinceramente, para o nosso objetivo não interessa tanto assim, né? Enfim, então tem lá a CAPEX, que a gente já viu um pouco ali, né, e tal. O fluxo de caixa, né, recorrente, lembrando, né, que isso aqui tá antes do pagamento das indenizações dos acordos e tal lá, beleza? As recompras, tudo bonitinho, dívida estável, né, tá tudo tranquilo. Vamos só ver rapidinho os números, aqui os destaques, então, tem vários projetos, igual eu falei, né, vários, não são pequenos, né, mas pro tamanho da Vale, pequenos projetos que eles estão tocando, que tá evoluindo e tudo mais. Nada muito grande, ó, novo Carajás e tal, mas são aqueles mesmos projetos ali, Salobo Alemão e tal, que a gente estava vendo, né? Então na Basic Minerals estão revendo lá as operações de níquel que eu comentei, eles anteciparam também algumas concessões ferroviárias que eu comentei. E aí sobre os não recorrentes são dois principalmente. Houve um impairment lá em Wazes Bay, nunca sei falar esse nome. Né, 500 milhões de dólares, 2 bi, quase 3 bi de reais, né, com esse dólar que impactou, foi um dos motivos para vir em prejuízo, e o outro é meio, né, fácil de entender, foi um reconhecimento cambial lá da dívida, que é óbvio, né, todo mundo que viveu aí no Brasil esse começo de ano, você teve ali o câmbio batendo 6 dólares, 6,20, 6,30, né, alguma coisa lá o dólar, e depois voltou, né, mas enfim, tem um reconhecimento financeiro ali da dívida da empresa em dólar. Então foram esses os dois não recorrentes, nada mais para comentar, né, impairment de ativo. Claro que em essência não é que é uma coisa boa, né? Porque, enfim, foi um investimento feito lá atrás que a empresa agora está dando baixo, porque não vê mais a mesma capacidade de gerar valor, mas pensando daqui para frente, né? Não tem impacto, caixa, nada do tipo. E marcação no câmbio de dívida também, né? Estamos cansados de conhecer, né? Então, nada demais os dois não recorrentes assim, nada preocupante para o futuro. A parte de reparação, né? Brumadinho já pagaram 75%, Mariana, né, fecharam um acordo definitivo e tal lá. Embora, tem que lembrar, né? Mariana é a Samarco, não é a Vale, mas era uma joint venture da Vale com a BHP, as duas acabaram respondendo ali, né, pela Samarco, tá? Então isso aqui é valor total, mas aí divide entre Vale e BHP, o que já foi pago e tal. Tem acho que um cronograma de desembolso aqui, né? Então é isso, de resultado um pouquinho mais fraco, nada demais, questão ali de preço e de volume. E dois não recorrentes grandes, né? Então aqui a gente vê o resultado normal da história, né? Preço um pouco mais baixo, um pouquinho menos de volume, então deu um EBITDA um pouquinho mais fraco. Os dois não recorrentes, nada demais, né? Ver se tem mais alguma coisa importante aqui pra gente ver. Então, o resultado financeiro, né? Pesou bastante essa marcação a mercado. Não é bem um não recorrente, né? Marcação no câmbio e tal, mas a gente entende a lógica, né? Os investimentos, a empresa segue investindo aí 5, 6 bi de dólares, né? Só que ela gera muito mais caixa que isso, então tá super tranquilo, né, a geração de caixa livre da empresa. Esse ano veio um pouco mais fraco por conta aí dessas questões ali, né, acho que foi do desembolso do acordo. Não lembro exatamente qual foi o principal fator aqui que aumentou, mas, enfim, geração de caixa normal ali da empresa continua tranquilo. Os investimentos, os projetos para crescimento, manutenção. Aí tem a abertura, isso aí é sempre legal ver também, né? CAPEX de crescimento em relação ao CAPEX de expansão, tá? Isso é interessante. No caso da Vale, é bastante CAPEX de manutenção, faz parte do negócio. Então você vê, ela não tá gastando os tubos de dinheiro para crescer, tá? É uma projeção de crescimento mais suave, como eu estava comentando. CAPEX de manutenção é 3 vezes, né, o CAPEX de crescimento.
Fluxo de caixa livre, que nós comentamos, até dá para ver aqui, né? Capex 6 bi. Aí, ó, teve muito, né? Acerto de refis, de Coligás, de Brumadinho, de não sei o que lá. Acabou baixa bom, baixa soma, né? Uns não recorrentes e ainda, né? Compromisso com o Brumadinho, com a Samarco e tal. Então foi uma geração de caixa bem fraca no ano, né? Porque a Vale tá acostumada, né? Mas mais uma questão de, né, um monte de coisa que ela precisou acertar, que já tinha transitado ali na DRE e tal, né? Para reconciliar isso aí. Mas tranquilo, né? A Vale tem uma capacidade de gerar caixa muito grande, né? Tem muito espaço para abrir endividamento. Tá pagando muito dividendo e tal. Então, pior das hipóteses, começou a apertar a situação, dar uma controlada ali nos dividendos, né? Deixa eu puxar aqui só porque tem os dividendos mais fácil. Então a empresa fez muita recompra e pagou muito dividendo nesses anos, né? Então, super tranquilo. Foi um ano que ela desembolsou muito dinheiro, velho, com certeza. Então aqui tem uma visão, né, do fluxo. Bom, a gente já tinha visto isso aqui lá na apresentação. E o endividamento a gente viu só um gráfico, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Tem a dívida bruta na casa de 15 bi, mais ou menos, né? Tanto faz, arrendamento aqui é pouco. Um 5 bi de caixa. Então, a dívida, o certo, a dívida contábil da Vale seria 10 bi. Mas eles contam as provisões, tá? Para ter o que eles chamam de dívida expandida, que é correto, transparente, bacana, né? Então, enfim, a empresa não está fazendo nada de errado, tá? Com isso. Longe disso, tá? Mas é uma visão bem conservadora dos compromissos a pagar, que ela não precisaria estar aqui, mas de fato são compromissos. Ela vai pagar, tem um cronograma alongado, né? Acho que tem um cronograma aqui. Eu em algum lugar vi um monte de coisa ontem, eu não lembro o que que é. Mas, enfim, né? Por mais que seja um cronograma alongado de pagamento, ainda é bastante coisa, tá? Então, os resultados, EBITDA só de minério de ferro, os mix, né? Finos, pelotas e afim, os custos que a gente viu que reduziu bem, tá muito bom. Olha lá, aí pelotas, finos de minérios, outros minerais e tal, né? Um resultado bem menor. Mais ou menos uns 90% minério de ferro e 10% o resto, né? Por aí, o que mais que tem? Tem 80 páginas, tá, pessoal? Por isso que eu tô passando rápido aqui. Só pra gente ver se tem uma coisa mais importante. Na verdade acaba aqui, né, o resultado. Aí vem anexos. Tem 60 páginas de anexos. Mas enfim, vimos tudo que nos interessava, né? Tanto o plano de longo prazo, quanto, né, os números mesmo propriamente ditos, que, né, não tem muito que acompanhar trimestre a trimestre, tá? Isso, Vale continua tranquila, uma grande empresa, gerando caixa, tem vantagem competitiva nos seus ativos, vai buscar crescer em outras, né? E outras verticais, ali dos metais básicos, mas por enquanto não tem nada transformador, né? Uma evolução mais gradual. Hoje já é uma empresa madura, gera muito caixa, distribui muito caixa para o acionista. Aí você vê, né, a cotação sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dançando, né, o sabor do minério de ferro, do preço do minério de ferro, né, que nesse ano aqui foi insano o preço, né, absurdo, né? E hoje ainda gera um bom resultado aí, né, uns 80 bi, não, isso é lucro bruto. Uns 80 bi de EBITDA mais ou menos, né? Bastante dinheiro, tá? Então vamos ver aqui o último comentário do ano anterior. Resultado parecido, leve queda nos preços e volumes, manutenção. Você vê, é sem graça, né? Olhar os números da Vale. Endividamento sob controle. Importante acompanhar os desenvolvimentos futuros de material de transição energética. Então, olha só, eu escrevi isso um ano atrás. E não mudou muita coisa de lá para cá, né? Mais ou menos igual. Ou foi muito tranquilo, ainda desembolsando muito dinheiro para Brumadinho e para Mariana, é verdade, tá? Em algum documento, em algum lugar, não foi nenhum desses que eu trouxe, né? Tem um cronograma de desembolso, né? Então, ele tá muito concentrado ainda nesse ano, no ano que vem já é menor, mas ainda é um valor alto, e aí vai reduzindo bastante. Então, a gente deve ver ainda no próximo ano, talvez no outro, ainda bastante desembolso desses valores provisionados, mas o resto tá com uma cauda bem longa, espaçada, a gente vai começar a ver um impacto bem menor, tá? Isso aqui. De iniciar, é a mesma coisa, o ponto principal é investir, né, os investimentos futuros, principalmente metal transição energética, né, poderia ser minério de ferro. Cara, em um ano não mudou quase nada, é basicamente a mesma coisa. Vamos ver só aqui antes.
O prejuízo, baixas contábeis, beleza? Mas nada, né? O operacional continua ok, por mais que foi meio fraquinho ali, mas ok. Vale enfrentou um quarto mais desafiador. A IA ela vai ver o número, né? Ela não tem esse jogo de cintura para ver os não recorrentes, né? Queda nos preços do minério de ferro, é verdade, caiu e impactou na receita, EBIT e lucro. E o resultado financeiro pressionou os números por, né, questão cambial. E o prejuízo principalmente por baixa contábil, né? O impairment, aquele que a gente viu, tá correto, né? O fluxo de caixa livre caiu, é verdade, porque a empresa desembolsou muita coisa esse ano. O endividamento está controlado porque tem folga, né? O cenário dependerá da recuperação do peso do minério e da execução de estratégia. Tá correto. Isso aqui tá perfeito, correto. É que a gente tá vendo vale no horizonte de longo prazo. Tá vendo por que é importante, né? Fazer tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. Por causa disso aqui, tá corretíssimo. Todos os itens aqui. Né? A redução de custo, assim, não vai fazer tanta diferença no curto prazo, mas correto. Só que essa é a visão, aquela que eu falei, do mercado, né? Desse mês, desse trimestre, né? E agora vai reduzir dividendo? Não vai? Essas preocupações de curto prazo. E quem investe, né, como a gente, não tem essas preocupações. Então, pro longo prazo, continua muito parecido com 2023, né? Tem nem muito que a gente colocar diferente aqui. Ano de 2024. Então, ok. Ano marcado por vários desembolsos relacionados a Mariana e Brumadinho, mas com novos planos estratégicos também, né? Então, a empresa continua focada em desenvolver os metais de transição energética, né? É o termo que eles usam. Cobre e níquel que a gente viu principalmente, né? Sair do minério de ferro. Metais não ferrosos. Né? Mas sem nenhum grande plano transformador, né? São vários pequenos, né? Que não tem nada, né? Transformacional, colocar. Que mais, né? A operação de minério de ferro continua sólida. Eu coloco aqui que tem uma leve previsão de subida nos próximos anos, ou que esse ano foi mais fraco por causa de minério de ferro. Sólida, mesmo com preços um pouco menores do minério de ferro. E mais, endividamento segue controlado, mesmo com o grande número de pagamentos. Copiar da IA, vou começar a copiar as conclusões da IA, né? E para o longo prazo, a tese de investimento na Vale continua sem muitas alterações relevantes, né? Assim, pô, você viu lá o Investor Day e tal, horas e horas de apresentação com novos hubs de venda e projeto de parceria para fazer redução direta, para vender brinquedo, para novos blends. E você fala que não tem alterações relevantes. É o que eu tava falando, são várias iniciativas, cada uma delas individualmente não é nada demais pelo tamanho da Vale. No geral, acho que dá para esperar um crescimento mais ou menos constante, assim, né? Alguma coisa do tipo, né? Então, pensando no longo prazo, a Vale tem várias iniciativas na manga para aumentar produção e rentabilidade, né? Que é a redução de custo, né? Agregar valor nesses produtos, tal. Nada individualmente de grande destaque, mas todas em conjunto devem propiciar um crescimento, né, sólido nos próximos anos.
E aí, no curto prazo, o ano foi um pouco mais fraco pelo menor preço de minério de ferro, mas ainda muito lucrativo para a empresa. É isso, né? O investidor de longo prazo deve focar sempre no futuro da empresa e não se importar tanto com a volatilidade das expectativas de curto prazo, né? É o resumo do que eu falo. Tá cada vez maior isso aqui. Era uma frase, aí virou um parágrafozinho, agora tá um parágrafozão. Tá bom? O resumo do vídeo de hoje, né? Comecei falando, terminei falando a mesma coisa. Aí no curto prazo você vai ver um monte de coisa da Vale, isso e aquilo, prejuízo, e sobe dividendo, sobe preço do minério, cai preço do minério. No longo prazo, dá para esperar, né? Uma evolução, crescimentinho, com rentabilidade, né? Continuando gerando caixa e tal. Se um dia eles chegarem, bum, novo projeto, né? Carajás, whatever, meta de produção X, que aí você olha e fala, não, opa, agora tem um negócio grande, aí a gente vai avaliar qual é o CAPEX disso, né, qual a previsão de crescimento e tal. Mas não tem, vocês viram lá, né, tem empresa um monte de projetos, o CAPEX é um terço CAPEX de novos projetos em relação à manutenção, né. Então não tem nada muito grande individualmente acontecendo, tem várias iniciativas, são interessantes todas, em conjunto provavelmente vai propiciar isso, né, resultadinho evoluindo ao longo dos anos. É óbvio, se o preço do minério diminuir, vai ser mais fraco no que vem. Se o preço do minério subir, vai ser mais forte. Mas é isso que eu tô falando. Essa volatilidade aí tá fora do controle. Vai ter anos melhores, anos piores. O importante é ter essa visão de longo prazo e fugir dessa visão de curto prazo, que é o que o mercado faz, porque o mercado não existe longo prazo, né? Tudo curto prazo. É isso então, pessoal. É o vídeo que durou 2 dias, né? Esperou 2 dias pra sair, porque a gente ia fazer na quarta noite, né? Tá saindo hoje à tarde. Mas, enfim, né? Tudo bem, sem problemas, não comprometeu em nada aí a análise, beleza? Então por hoje era isso aí, grande abraço pra todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!